tarde, boa tarde a todos, todas. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui conosco, participando desse nosso projeto, né, desse nosso ciclo de palestras. É com muita satisfação. Meu nome é Luciana, para quem não me conhece, eu sou a coordenadora do Departamento de Psicologia aqui da Universidade da PUC-Rio. E nós pensamos esse projeto, né, esse projeto que, na verdade, consiste em um ciclo de várias palestras que vão ser aqui ministradas pelos professores do nosso departamento. E hoje eu já agradeço muito a presença dele aqui, agradeço a rapidez, né, com que ele respondeu. A gente pensou o projeto, nós divulgamos o projeto no departamento e rapidamente o professor Guilherme Gutmann respondeu o e-mail, se prontificando a participar, né, desse projeto. Então, Guilherme, muito obrigada pela sua presteza, pela sua rápida resposta, né, e por estar com a gente nesse momento tão peculiar. Então, hoje vai estar aqui com a gente, né, o professor Guilherme Gutmann. Para quem não conhece, o professor Guilherme Gutmann, ele é médico, psicanalista, é nosso professor do nosso departamento, né, ele é responsável por várias disciplinas de um núcleo de psicopatologia. Então, professor Guilherme Gutmann, fique à vontade. Muito obrigada mais uma vez, e estamos aqui só escutando, assim. Vamos ficar aqui pensando e refletindo a partir de suas palavras. Muito obrigada, Guilherme, fique à vontade. Tá bem, Luciana, obrigado. Boa tarde a todas e a todos, né? A rapidez a que a Luciana se referiu tem a ver com o meu entusiasmo por falar alguma coisa, né? Vou procurar falar alguma coisa para vocês, mas falar também para um público que eu não sei exatamente de quem é composto, né? Quer dizer, esse projeto, né, do qual outros professores vão participar também, é um projeto aberto à comunidade, né? O que significa que a gente não vai ter só alunos ligados à psicologia, né? Talvez tenhamos também mais pessoas que vêm de formações diversas, de experiências de vida diversas, né? O chamado público amplo, né? Então, eu acho que eu respondi rápido porque realmente sempre me anima essa oportunidade, né, de poder falar de um jeito, por exemplo, menos hermético ou menos dirigido ou mesmo menos cifrado, né, dependendo da profundidade ou do nicho em que se entre. Bom, o tema foi escolhido pelos professores, né? E eu escolhi, como vocês sabem, esse tema que é o como viver junto. Nós, só para que vocês tenham uma noção de tempo, a ideia é que eu faça uma fala inicial de uns 40 minutos, talvez 50, e que depois disso a gente abra para eventuais perguntas e colaborações, né? Então, só para tranquilizar vocês de que se alguma coisa ficar obscura ou se vocês quiserem, digamos, esticar o assunto do que eu falar em direção a assuntos correlatos, vocês podem ficar à vontade, que vocês vão ter tempo para fazer isso, né? Bem, como eu dizia, o tema que eu escolhi foi como viver junto, porque me pareceu um tema, bom, é um tema sempre apropriado, né? Porque mesmo antes de qualquer pandemia ou qualquer situação que se pudesse, embora ela seja meio sem precedentes numa série de aspectos, né? Como a gente sabe, outras situações que poderiam ser comparadas a ela, grandes epidemias, né? Ou até situações de guerra, pessoas fazendo esse tipo de comparação, obviamente, são comparações com alguma interseção, mas também com algum limite de comparação, né?
cada situação guarda a sua especificidade. E eu acho que uma das especificidades do que nós todos estamos vivendo, né, essa pandemia e as respostas a essa pandemia, né, que são variadas, mas que em muitos casos significam quarentena, e às vezes até uma quarentena estrita, né? Assim, pessoas que realmente estão trancadas, né? Como elas mesmas falam disso habitualmente, nas suas casas, né? Sozinhas, é, em dupla, né? Numa espécie de casal, em família, né? Com amigos, né? Mas as pessoas estão mais em casa, né? Então, eu acho que esse tema, que é um tema que está sempre valendo, né? O como viver junto, ele parece, se não valer ainda mais agora, pelo menos ter ganhado essas novas especificidades, né? As especificidades ligadas ao sui generis, né, que nós estamos vivendo. Então, esse tema sempre valeu, tanto que eu retiro esse título, Como Viver Junto, esse tema, de um curso que um professor do Collège de France, chamado Roland Barthes, né, deu entre 76 e 77, né? Quer dizer, não ocupou 2 anos, é porque, para quem não sabe, o ano letivo francês não é exatamente igual ao nosso, né? Então, começa na metade de 76 e termina na metade de 77, aproximadamente, né? Vamos dizer assim. Então, vejam só, 1976, 1977, né? É um tema que sempre valeu. E é um tema sobre o qual não só eu sou capaz de fazer um discurso a respeito, um discurso sobre o como viver junto, como vocês todos, né, que estão assistindo. A gente está com um grupo numeroso, né, de pessoas, de interessados. Eu agradeço o interesse, né, agradeço a Luciana que representa a graduação de psicologia, agradeço ao Landeira, o diretor do departamento, né? Achei ótima a iniciativa da Luciana, mas eu dizia que vocês também seriam capazes de fazer, assim como eu, um discurso sobre como viver junto, porque vocês sabem o que é viver junto, né? Não importa se do que a gente está falando, né? A gente está falando de viver junto num regime marital, ou se a gente está falando de viver junto com um irmão, ou dessa convivência que também é um viver junto, né, como a convivência dos professores num departamento, ou de todo alunato, né, quer dizer, as pessoas de uma turma, por exemplo, de uma turma de psicologia, né, por exemplo, elas vivem juntas um tempo, né, quer dizer, se encontram em várias disciplinas, coabitam, no nosso caso, a PUC, né, do Rio de Janeiro, por um certo tempo. Eu estou incluindo isso como viver junto, né? Então, tomando essa proposta desse professor do Collège de France, o grande Roland Barthes, né, já falecido, ele foi atropelado em frente ao Collège de France por uma caminhonete assim de serviços, né? Deu poucos cursos no Collège de France e um dos temas que ele escolheu foi esse nosso Como Viver Junto. Mas se eu sou capaz de fazer um discurso sobre isso, né, utilizando a minha própria experiência de viver junto com pessoas, né, mas também o que a psicologia, o que a filosofia, o que alguns outros campos de saber, como a psicanálise, que também me interessam muito, né? A psiquiatria também, eu sou psiquiatra de formação, né? Sou médico psiquiatra de formação,
Então, há uma diferença entre discursar, né, como eu estou mais ou menos fazendo agora, e levar a sério esse discurso. Vocês já vão entender o que eu estou chamando de levar a sério esse discurso, mas há no viver junto, né, vamos imaginar o viver junto amoroso, por exemplo, né? Há alguma coisa no viver junto amoroso que escapa à linguagem, ou seja, que escapa à possibilidade de transformar essa experiência de um viver junto, no meu exemplo, um viver junto amoroso, nessa experiência há alguma coisa que não é traduzível em palavras, portanto, não é discursável, né? Nem todas as nossas experiências são integralmente discursáveis, né? Não são integralmente contidas em palavras. Tem alguma coisa que, se não entra pela porta da frente, como o pensamento parece entrar, né? O pensamento sob forma de discurso, entra pelas janelas laterais, talvez pelas frestas da casa, né? Entra por algum outro tipo de lugar e, no entanto, compõe a experiência tanto quanto que se pode pensar ou que se pode dizer a respeito dela, né? E eu acho que foi pensando nisso que o Roland Barthes pensou, idealizou o seu próprio curso, o Como Viver Junto, lá da década de 70, como um conjunto, sobretudo, de imagens, né? Mas de imagens, vamos chamar assim, salpicadas, né? Tingidas por alguma outra coisa que não é só a palavra. É como se ele partisse de uma palavra, desse significante máximo, né? Que é a palavra, e fosse abrindo leque, né? Abrindo o espectro e deixando esse como viver junto, e desde como um monge vivia solitariamente na sua cela, até a nossa experiência, com toda a sua diversidade, de clausura, né? Durante essa pandemia. Então, eu acho que ele achou uma forma que não fosse apenas um discurso, ele vai trazendo palavra atrás de palavra, de um jeito mais ou menos aleatório, né? Às vezes de forma alfabética, às vezes inventando um logaritmo, porque o que ele quer é exatamente isso, é um conjunto de impressões a partir de uma palavra, e a isso ele deu o nome, nesse curso, de traço, né? Quer dizer, um traço imaginem um traço gráfico, né? Um traço mesmo, alguém que pega um lápis e risca um traço num papel. Uma palavra é isso, né? É um conjunto de traços. Então, a gente parte desses traços em direção a alguma outra coisa. Então, o Roland Barthes, muito interessado em literatura, era uma figura muito interessada na forma como alguma coisa era transmitida, ensinada, colocada para um grupo de pessoas, como eu estou tentando colocar agora algumas coisas para vocês, né? Então, ele queria, do ensino, esse elemento de experiência que não pode ser traduzido em palavras, né? Alguma coisa que, por isso, se opõe ao discurso. Uma certa psicanálise chamaria isso, talvez, de real, né? De alguma coisa exatamente que as palavras têm uma espécie de impossibilidade de resumir, né? A experiência amorosa tem esse componente. Quem é que saberia explicar o que é, para pegar uma ponta do início de um relacionamento amoroso, tudo que há de afetação, de patos, né? Que é uma palavra grega que significa afeto ou afetação, tudo de patos que há no apaixonamento, né? Quer dizer, assim, eu posso falar sobre o apaixonamento que tive, por exemplo, né? Mas eu sei
que eu só entrego uma parte do que foi essa experiência, né? Quem é que saberia falar tudo sobre o apaixonamento? Quem é que saberia falar tudo sobre a clausura que vive agora durante a pandemia, né? Curiosamente, esse é um dos efeitos surpreendentes dessa clausura, que cada um está gerenciando de uma forma, né? Há pessoas que dizem assim, não, eu não consigo deixar de caminhar na rua pelo menos uma vez por semana. E há pessoas que, como eu disse antes, estão completamente sozinhas e trancadas e deixam as compras do lado de fora, a pessoa espera um pouco, vai lá, pega as compras, lava tudo. Vocês sabem, né? Há pessoas que estão levando isso numa certa radicalidade e outras que fazem talvez o que seja possível para elas, uma hipótese, né? Só que recentemente eu li isso recentemente, assim, isso tem um mês mais ou menos, eu li no jornal El País, né, um fenômeno curioso, como eu dizia, um dos efeitos talvez surpreendentes do que está acontecendo agora, que são pessoas em países onde a curva de número de casos e procura por leitos hospitalares e óbitos mesmo, né, estão numa descendente franca, então entraram naquela fase de liberação. Então são pessoas que já podem sair de casa, né, ainda que sob certas regras, né, sobre certas prescrições. Então, o que acontece é que parte dessas pessoas não está saindo das suas casas, né? Quer dizer, há pessoas mesmo, e isso eu digo me valendo até da minha experiência clínica, né? Eu sigo atendendo remotamente, online, né, como se costuma falar, as pessoas do consultório, a grande maioria quis prosseguir, né, ainda que dessa forma remota. Então, há algumas pessoas que parece que ficaram melhores na pandemia, né? Quer dizer, não melhores como pessoas, assim, né? Quem lê muito Freud não fica tão otimista sobre o que é, afinal, uma pessoa, né? Quer dizer, as pessoas têm coisas ótimas ao lado de coisas difíceis, como todos nós sabemos, né? Mas há pessoas se sentindo bem, né? E há pessoas se sentindo muito mal, muito angustiadas, né? Bom, há muitas pessoas mortas, mas obviamente não é disso que eu estou falando. Eu estou falando numa perspectiva muito subjetiva, assim, na perspectiva de cada uma das pessoas e a sua experiência pessoal, quer dizer, quase como se essa pessoa fizesse um olhar introspectivo, olhasse para dentro, né, e avaliasse a própria experiência de confinamento ou de clausura e notasse que vem se sentindo bem, né, ao ponto de que algumas pessoas, por essa razão, têm preferido ficar em casa, né? Quer dizer, há muitas razões para que as pessoas prefiram permanecer em casa quando poderiam sair, né? Há, por exemplo, uma desconfiança em relação às informações, né, ou às prescrições de um governo X, de um país Y, de que já se pode sair, né? Mas há pessoas que não têm saído porque têm se sentido mais confortáveis em casa, né? Isso me faz lembrar, para tentar fazer uma conexão com a minha matéria propriamente, né? Quer dizer, a psicologia, a psiquiatria, há pessoas que têm dificuldade em sair, né? Vocês sabem, há quadros clínicos que são assim. Na agorafobia, a fobia da ágora, a fobia da praça pública, as pessoas têm dificuldades em estar em lugares públicos, em estarem no meio de multidões, em estarem em lugares onde elas teriam dificuldade em sair ou em voltar para casa, que é sempre, pensem assim, a casa é sempre
um certo ninho, né? Um certo lugar de conforto. Mesmo as casas disfuncionais, elas têm, digamos assim, algum nicho, né? Algum recanto onde se pousa e se repousa, né? Sem trocadilhos, entendem? Então, isso tem a ver com querer ficar em casa, né? Com querer ficar protegido. Então, existem quadros clínicos, são transtornos de ansiedade, né? Se a gente quisesse usar a terminologia, por exemplo, a agorafobia e a fobia social, onde, no caso da fobia social, as pessoas vão ter dificuldade, como o nome diz, no contato social, às vezes em coisas muito específicas, como, por exemplo, falar em público ou falar olhando nos olhos de com quem se fala, né? E há pessoas afóbicos sociais que têm uma extensão enorme de impossibilidades, né? Por exemplo, comer na frente dos outros ou escrever na frente dos outros, né? Então, são exemplos de situações onde já era difícil sair, né? Essa situação que o jornal El País, a que eu fiz referência agora há pouco, fala, tem mais a ver com o que se convencionou chamar de síndrome da cabana, né? Que é exatamente esse iglu, né? Iglu no Rio de Janeiro não cai bem, mas digamos assim, uma oca, né? Isso pode acontecer também nos dias em que a gente não está tão animado com a vida ou com as coisas, estamos mais tristonhos, né? Todos nós ondulamos normalmente, ondulamos, me parece, mais ainda durante essa pandemia. Imaginem assim aquele dia em que é mais difícil sair da cama, né? E aí você se cobre com o lençol, ou sei lá, coloca o travesseiro na cabeça, qualquer dessas coisas que parece emular um pouco essa cobertura que uma casa, né, contém, né, uma proteção, um território, né, um território que eu minimamente controlo, no qual eu minimamente me sinto à vontade. É claro que nesse viver junto, as pessoas estão sendo testadas, né? Todos nós estamos sendo testados em relação, inclusive há dados terroríficos, assim, há dados terríveis, assim. Na Folha de São Paulo, eu li também recentemente, outro jornal que eu cito, que o número de mulheres assassinadas em casa em São Paulo aumentou muito, assim, muito, né? Então, isso, é claro, é uma evidência da posição que a mulher ainda ocupa, né? No que se chama a sociedade ou na cultura, mas é também uma evidência do tipo de violência, o extremo de violência nesse caso, né? Mas pensem em violências menores, entendem? Pensem num casal que já vive junto há um tempo e que começa a se infernizar de uma forma particular por essa espécie de convivência forçada, né? Onde forçosamente, portanto, se faz contato com o que as pessoas têm de melhor e de pior, né? Que levam as pessoas, às vezes, a um tempo de convivência, a estreiteza de uma convivência que talvez nunca tenham tido em toda a sua vida até então. Então, é claro que esse como viver junto é também um teste, né? É claro que há pessoas que vivem muito bem juntas, mas eu não estou me referindo assim ao casal, por exemplo, ao casal feliz ou à família feliz, né? Como naqueles anúncios de, sei lá, de sabão em pó ou de margarina, né? Em que aparece uma família feliz tomando café, todo mundo vestido de branco, e depois uma criança
correndo com uma camisola branca esvoaçante no vento e um labrador correndo atrás, ou um golden retriever, né? Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de situações extremas, eu estou falando de situações de acoplamento, né? De acoplamento forte, que seria também uma dessas situações que seria difícil não colocar do lado de um certo adoecimento, né? Ou pelo menos o olhar né? O olhar de um psicólogo, o olhar de um psiquiatra, o olhar de um psicanalista, tende a ver, num certo tipo de acoplamento, alguma coisa que é de pessoas adoecidas. Talvez o exemplo mais forte disso, para que não fique algo tão abstrato, é o que ainda se chama de folie à deux, né? Ainda se usa muito essa expressão em francês, que numa tradução literal, folie à deux, é assim, loucura a dois, né? Qual é a situação? Geralmente, duas pessoas, uma mãe, um filho, por exemplo, dois irmãos. O caso mais famoso é de duas irmãs, as irmãs Papin, que na década de 1930, na cidade de Le Mans, na França, trucidaram uma família inteira, mas trucidaram mesmo, assim, não sobrou pedaço sobre pedaço. Eu não esperava falar coisas terríveis, assim, mas está acontecendo de falar, né? Assim, então, uma aula tem isso também, assim, tem isso de para onde a gente vai indo e o que é bom, porque isso quer dizer que não é uma aula completamente engessada e controlada, é uma aula que tem um respiro, uma abertura para que vá surgindo as associações, né, que me parecem pertinentes, nesse caso a associação do professor, né? Eu estou na posição de professor nesse momento. Então, nessa folie à deux, ou loucura a dois, essas duas irmãs francesas, uma tinha uma certa predominância sobre a outra, quer dizer, a menor, a mais nova, a irmã mais nova, era meio subjugada pela irmã mais velha, que era o que se chamaria mais tecnicamente de psicótica, uma esquizofrênica, mas que poderia se chamar mais abertamente, não há nenhum tom pejorativo nisso, ao contrário, como eu acabei de dizer, a loucura, né? A irmã mais velha era louca, né? E com isso eu não quero diminuir nada nela, assim, ao contrário, ser louco me parece algo mais aberto do que dizer fulano é psicótico, né? Então, a irmã mais velha era uma louca, era uma esquizofrênica que fez a irmã mais nova viver sob o regime do delírio de perseguição, do delírio persecutório, do delírio paranoide dessa irmã mais velha e louca. Portanto, eram ambas loucas e ambas se acoplaram, né? E viveram muitos anos nessa espécie de estranho casamento, né? Até o desfecho trágico em que, por uma razão que não cabe agora dizer, depois eu posso dar as referências a livros escritos sobre as irmãs Papin, a adaptações para o cinema, pelo menos um filme muito bom sobre as irmãs Papin, que eu posso dar para vocês em outro momento, né? O que eu quero dizer eu estou trazendo formas de viver junto, né? Nesse caso, uma forma radical e adoecida, né? O Roland Barthes tinha uma fantasia, né? E sobre as fantasias ou sobre os fantasmas, né? Que é como às vezes os franceses chamam uma fantasia, né? Aquilo com o qual nós conversamos, né? Não cosmicamente, misticamente, mas os nossos fantasmas, né? Quer dizer, as regiões que são difíceis, as regiões de nós mesmos que nos olham, por assim dizer, né? Com as quais nós mantemos um diálogo, ou então evitamos um diálogo, mas nem por isso deixamos
de receber a visita dessas questões sob a forma de sonhos, por exemplo, né? Sobre a forma de um esquecimento que fica insistindo, um ato falho, portanto, um nome que se esquece, uma troca de nomes, quer dizer, é sob a forma de sonhos, atos falhos, sintomas, as chamadas formações do inconsciente, que essas coisas, esses fantasmas nos retornam, né? Mas um fantasma pode ser também uma fantasia no sentido de um sonho com alguma coisa que é meio dentro do mundo e meio fora do mundo, né? Ou seja, alguma coisa que guarda um quê de utópico, né? De uma utopia. E a utopia do Roland Barthes, a utopia do Roland Barthes era a do que ele chamou de idiorritmia. O que é idiorritmia? Idio é próprio, né, de uma pessoa só, digamos assim. E ritmos não tinha, pelo menos não era essa acepção que o Barthes estava interessado, não tem nada a ver com, digamos, o ritmo como uma percussão rítmica, né, como alguma coisa que seja ordenada, que tenha um formato, como alguém que percebe um certo padrão em como as ondas na praia estão quebrando, estão surgindo, né? uma após a outra, em que tem intervalo de tempo. Né? Isso também é colocar as ondas dentro de um discurso. Né? Quando a experiência de entrar no mar e receber uma onda, ela não é uma experiência completamente discursável, né? Assim como o viver junto amoroso. Então, o ritmos aí, né? O ritmo próprio, a idiorritmia, que significa ritmo próprio, não é o ritmo da batida regular, como na música, né? Regular ou irregular, claro, dependendo da música, né? Nem da contagem das ondas, mas o ritmos aí tem um sentido de fluidez, de algo maleável, portanto, um material sobre o qual se pode trabalhar, né? Seria menos a contagem das ondas, mas as ondas elas mesmas e, sobretudo, digamos, a sua textura, né? A fluidez própria às ondas. Então, qual é o fantasma ou a fantasia de Barthes? Um lugar, né? E aí ele imaginava um lugar, mas vocês podem imaginar o lugar que vocês quiserem. Muitos monges, eu acho que foram atrás disso. Um lugar no qual seria possível viver junto, né? Pessoas vivendo junto numa cidadela, pessoas vivendo juntos num mosteiro, mas onde cada pessoa poderia girar segundo a sua própria órbita, né? Poderia, por exemplo, sei lá, comer e dormir na hora que achasse melhor, né? Para ficar em exemplos assim mais diretos, mais fáceis, mas eu digo que pudessem encontrar a sua forma de vida, ainda que vivessem juntos, né? Houve mosteiros que eram idiorrítmicos, né? Eram mosteiros onde a proposição era de que o sujeito pudesse seguir o ritmo próprio. Às vezes a pessoa ia para uma cela, né, para um quarto muito pequeno, por exemplo, pensando em mosteiros budistas, e ele geralmente encontrava o resto do grupo para o ofício noturno, né? Então havia um momento em que as pessoas se viam, e há qualquer coisa interessante em que as pessoas se vejam, né? As famílias italianas, por exemplo, eu conheço algumas, não apenas as italianas, naturalmente, mas as famílias italianas têm isso de forma muito marcada, né? Esse sentar à mesa juntos, né? Eu acho que há uma espécie, com quem quer que você esteja, mas há uma espécie de validade única e especial em sentar à mesa juntos, que você
escuta o que a pessoa tem a dizer, ou pelo menos deveria escutar. Você pode também falar, e você olha para as pessoas e vê como é que elas estão, entende? Assim, e discute, mas também se ri junto, entende? Então, há qualquer coisa aí que esse sentar à mesa, ou esse momento único, voltando aos mosteiros, o ofício noturno, né, em que eles se encontravam, em que você obteria alguma coisa de viver junto. Pode-se pensar num viver junto também mesmo sozinho. Por exemplo, hoje em dia acho que as pessoas não escutam mais rádio, né, ou quase não escutavam mais, mas na minha época, né, eu já sou um homem de meia idade, né, mas na minha época se escutava muito rádio, né, e havia, me parecia, uma eletricidade estranha na experiência de estar, por exemplo, escutando uma música ou estar escutando a narração de um jogo de futebol, né, por exemplo, escutando o que vocês quiserem, afinal, e saber que, sei lá em que latitude ou longitude, ou se o meu vizinho do lado também, entende? Ou a que distância, né? Então, a gente está falando de uma erotização das distâncias, de um interesse em quão distante eu estou de certa pessoa ou de certa coisa, né? Que eu poderia formular na pergunta: com quem afinal eu vivo, né? Ou com que afinal eu vivo? Ou, por último, qual é a vida que eu vivo, né? Qual é a espessura da minha própria vida, né? Então havia alguma coisa em escutar o rádio que era um viver junto, né? Que era até do ponto de vista da física mesmo, né? Quer dizer, ondas de rádio, quer dizer, ondas de rádio que atravessavam as paredes da minha casa e me atravessavam e atravessavam outras pessoas, e digamos que isso crie uma outra rede, né? Ainda meio analógica, ainda pré-informática, né? É possível imaginar, por exemplo, são as pessoas que o Roland Barthes usa como exemplo, é possível pensar que Marx, Mallarmé e Freud viveram juntos, né? Embora eles tivessem idades diferentes, eles eram contemporâneos, assim. Eles se liam, eles poderiam ter se encontrado. O que aconteceria caso eles tivessem se encontrado? Então, vejam só, a gente tende a pensar o viver junto mais espacialmente, né? Eu estou vivendo com a pessoa X, Y e Z nesse mesmo espaço que é a minha casa, por exemplo. Mas a gente pode pensar num como viver junto pelas ondas do rádio ou um como viver junto temporal, em que época eu vivo, né? Vivemos, por exemplo, na época dessa coisa estranha que está acontecendo com a gente. É difícil pensar que isso não vai nos cortar na carne, digamos assim, né? Nos marcar em alguma medida, né? Que a gente não vai sair pensando nada diferente depois dessa experiência, né? Então é um pouco o que eu gostaria de falar para vocês. Nós já estamos com 46 minutos, né? É mais ou menos o tempo que eu prometi a vocês que nós teríamos assim como uma espécie de pontapé inicial entre 40 e 50, e agora eu vou deixar vocês livres para uma eventual pergunta, uma eventual colaboração, né? A palavra fica então com vocês agora. Obrigado pela atenção. Lembrando que se alguém quiser falar, é preciso habilitar o seu microfone, né? Quer dizer, é preciso
Para quem não está familiarizado com esse método, com essa plataforma Zoom, fica no canto inferior esquerdo da tela, né? Para quem está olhando para a tela. Mas talvez, não sei, assim, talvez Quem quiser também, para facilitar, olha, a Carla Chagas, aqui eu vou habilitar aqui. Carla, você não está conseguindo habilitar o seu microfone? Ativar. Acho que eu ativei. Pronto, foi. Ativei? Ativei. né? Oi, queridos, boa noite, muito boa noite. E eu estou, Deus que me perdoe, dando graças a Deus dessa pandemia, eu estou poder puxar o freio de mão. Tinha muitas pessoas que eu não queria viver junto e essa pandemia caiu feito uma luva. E, por outro lado, as pessoas que sempre foram assim razoáveis, que gostam de conversar, se abrir, a gente está conseguindo fazer isso por esses meios, né? Então, foi muito bom eu ter uns mesezinhos para não conviver com gente que eu não estava com vontade de conviver. Nossa, caiu feito uma luva. Um momento não é feliz, mas, nossa, eu estou renovada. Estou quietinha aqui no meu canto, não estou muito assim caprichada de aparência, porque eu aproveitei para limpar a casa, arrumar a gaveta, fazer contas, ver coisas que eu não podia mais gastar, porque com isso a gente reduz algumas atividades, mas eu estava assim, engolindo, aturando, e eu não tinha jeito de não estar vivendo com essas pessoas. Eu pude puxar o freio de mão e acho que até emagreci uns quilinhos. Então, você terminou, Carla? Pode ter gente aí querendo dar opinião, até perguntar. Eu entendi mais como uma contribuição, assim, né? Como um depoimento, quase como que assim, você pôde tirar férias, né? Quer dizer, assim, nunca esquecendo o que você frisou também, assim, é um momento trágico, né? Assim, também tem uma tragédia rolando em paralelo, que é esse número de mortos e os que ainda virão, etc. Ninguém está ignorando isso, nem você, nem eu, obviamente, né? Eu tive muita ansiedade, claro. mas sim. Ao mesmo tempo, tem alguma coisa que é assim, isso, né? Quer dizer, você falou assim, não, tem pessoas que foi até bom ficar um pouco afastado e tudo, né? Você falou assim, de forma um pouco brincalhona, com humor, eu quero dizer, né? Agora, ao mesmo tempo, isso coloca para a gente com quem me interessa viver, né? Quer dizer, por exemplo, eu acho que essa é uma das perguntas com as quais se sai, né? Assim, quer dizer, percebendo que não é preciso, por exemplo, viver da mesma maneira que se vivia numa série de perspectivas. Por exemplo, na perspectiva de trabalho, as pessoas têm falado muito sobre isso, né? Mas também na perspectiva desse com quem eu quero viver. São pessoas que gostam de conversar assuntos pessoais, de família, coisas que as pessoas até nem têm muita gente com quem conversar, porque a verdade às vezes dói, né? Então eu tenho algumas amigas e amigos que a gente conversa abertamente, reclama, xinga, aí depois dá aquele respiro, aí depois fica aqueles olhares cúmplices. Mas assim, são pessoas que têm aquele carinho, aquela
não sei, é que tem um tipo de pessoa que parece que gosta de estar irritando e ferindo as pessoas todo dia. E eu, assim, eu sou uma pessoa que eu relevo muito, mas eu já estava cansada, então está sendo, assim, libertador. Eu tenho feito bastante mensagens de cuidados para as pessoas terem muito cuidado em relação a esse problema invisível, né, e assustador que a gente está passando. Não desconsidero isso um momento. Eu sou aluna de biologia, eu pretendo me formar até o final do ano. Então, eu estou fazendo muita campanha, muita comunicação, trazendo muito assunto esclarecedor para as pessoas, quanto a cuidados gerais, né? Mas, assim, a minha paz, eu estou recuperando, eu estou impressionada. Eu até emagreci, eu estou paspa. Eu estou me sentindo leve de não ter de conviver com pessoas que eu não sei o que é, mas elas têm um prazerzinho em irritar, em chatear. E eu não olho e falo assim, olha só, não jogo na cara. Eu acho que as pessoas têm seus problemas também, né? Por exemplo, meu marido, nós não somos casados, nós vivemos há 21 anos, foram poucas os aborrecimentos, porque nos conhecemos, eu tinha 34, ele tinha 36. Então, eu já cheguei, eu não gosto disso, não gosto daquilo, e nós somos até bem parecidos, somos de meia idade também, né? Eu estou com 55 e meu marido tem 57. E nós estamos muito bem e não tenho que reclamar, mas eu estou me sentindo leve de poder ter ficado assim esses 2 meses, 3, sem ser obrigada a conviver com certas pessoas, que eu tinha que conviver todo dia. Nossa, tô até recuperando minha saúde no meio disso que a gente está vivendo. Obrigado, Carla, pela contribuição. Eu estou vendo aqui que no bate-papo, no chat, tem outras perguntas, né? Tem uma pessoa que disse assim, isso me lembra quando eu ligo a televisão para não me sentir sozinha, né? Eu não sei o que Vamos lá ver o que a turma está falando, que eu não estou vendo também. Eu estou com a tela aqui, estou te vendo, e não estou vendo o bate-papo. Vou lá olhar também. Tem uma pessoa procurando fazer uma aproximação com a linha existencialista, né? Dizendo que o caminho para o sucesso de um relacionamento, estou citando a pessoa, né? Que escreveu, o caminho para o sucesso de um relacionamento se dá a partir de tornar o outro livre nas suas escolhas do seu ser. Como eu analiso esse ponto de vista? Eu não sei, assim, porque a gente um relacionamento não é exatamente uma escolha, né? Uma escolha assim como vocês sabem, obviamente, disso, né? Então, a psicanálise, por exemplo, se pergunta muito por que afinal o nosso desejo pousa sobre certas pessoas e não sobre outras, né? Quer dizer, por que a gente se engancha, digamos assim, em certas pessoas? Por que alguma coisa funciona ali entre duas pessoas, né? Então, eu não sei qual é o caminho do sucesso, até porque, em muitos casos, as pessoas sabem que um relacionamento não é um mar de rosas, assim, né? Que as pessoas, enfim, que as relações terminam e tudo mais, assim. Então, eu me sinto completamente incapaz de dizer qual é o caminho de sucesso para um relacionamento, quer dizer, além das coisas óbvias, assim, um respeito mútuo, etc., né? Um respeito ao acordo feito, porque há relações também em formatos muito variados, né? Dentro da psicanálise, há uma frase provocativa de um psicanalista chamado Jacques Lacan, né? Que é o de que a relação sexual não existe, né? Quando a gente sabe que a relação sexual existe, né? Mas o que ele provocativamente, polemista, né?
com gosto pela polêmica, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que, na perspectiva dele, ou seja, na perspectiva de uma certa psicanálise, não é nem de toda a psicanálise, né? Duas pessoas se relacionando são pessoas que, digamos, pousam a sua fantasia do outro sobre esse outro, ou seja, no início fantasia-se muito, né? Idealiza-se muito o outro. Depois você vai conhecendo melhor, né? Diz o ditado que é preciso comer 1 quilo de sal junto. Eu não sei quanto tempo demora para comer 1 quilo de sal, assim, imagino que 1 ano pelo menos, né? Não sei, para se conhecer realmente outra pessoa, né? Mas ele vai dizer que, na verdade, uma relação é uma, digamos, não serve, entre aspas, qualquer pessoa. É preciso exatamente que haja esse a mais, que alguma coisa cintile na pessoa e cause o meu desejo, né? Por que numa multidão alguém brilha diferente, digamos assim, né? Vamos usar essa imagem. Então, não é de qualquer pessoa que a gente se aproxima, mas a gente se aproxima de alguém que reúna as condições, como um terreno fértil reúne as condições para que, sei lá, uma planta cresça, né? Por exemplo, uma relação cresça, mas, na verdade, cada um pouco, e numa relação íntima, né? Numa relação sexual, isso pode ficar mais solto se as pessoas estão realmente dentro da relação e não olhando a relação de fora, né? Geralmente, quando alguém começa a olhar uma relação íntima de fora, essa relação ela se acaba de alguma forma, né? Mas quando os dois estão dentro, a pergunta, o quanto eu estou projetando, o quanto eu estou fantasiando sobre o que eu vivo com essa pessoa, o que é essa pessoa, a própria pergunta, a própria fronteira entre o que eu fantasio dessa pessoa e o que ela supostamente realmente seria, perde a razão de ser. É uma fronteira que se esfumaça, né? É um pouco que um outro psicanalista chamado Winnicott, né, Donald Winnicott, chamou de brincar, né? A língua materna dele é o inglês, então o play, né, que tem tantas acepções na língua inglesa, né? Então é onde se pode brincar, entende? Assim, é como uma onda, novamente as ondas, né? As ondas estão insistindo hoje também. É como uma onda que vem e lambe a areia molhada, né? A areia dura, né? Como se chama às vezes também assim. Quer dizer, onde é que ela para? Ela para cada vez num ponto, entende? Assim, deixa de ter sentido perguntar sobre o ponto em que ela para. Brincar é um pouco isso, né? Suspender algumas certezas, alguns tracejados mais rígidos, algumas fronteiras levadas talvez demasiadamente a sério, né? Bom, existe alguma literatura sobre o comportamento das pessoas? Existe uma literatura enorme sendo produzida sobre como as pessoas estão na pandemia, né? Milhões de coisas saindo, desde em espaços virtuais até em veículos escritos, só que a gente está escrevendo de dentro de alguma coisa, né? É como alguém escrevendo de dentro de uma guerra, né? Ou alguém pensando a própria relação dentro da relação, pensar a relação ou pensar o que foi a minha vida durante a guerra, não sei quantos anos depois da guerra, é muito diferente, né? Então, o que está sendo produzido agora, não estou retirando a validade, né? Eu acho que há, inclusive, uma torrente de pessoas querendo falar sobre isso e falando coisas importantes sobre isso. Eu mesmo estou fazendo isso nesse momento, né? Mas eu estou falando de dentro, né? Eu estou falando afetado pelo que está acontecendo, como vocês estão afetados. Então, talvez eu não tenha a distância, né? Para dizer alguma coisa que assim, bom, então foi isso que aconteceu com a gente, né? E foi assim que as pessoas saíram, e foi assim
que o mundo ficou. Há muita predição, né? Há muita previsão. Há uma pessoa falando sobre as diferenças entre as gerações e sustentando a hipótese de que a diferença entre as gerações teria diminuído, e se isso, se é que eu entendi bem a pergunta, né? E se isso traria mais dificuldade para o viver juntos. Eu não sei, eu acho que um relacionamento vai ser sempre um desafio, né? Quer dizer, isso, se as gerações se aproximam, se as gerações se distanciam, são outras coisas que vão ser tema de acordo e de desacordo, né? Desde coisas, digamos assim, culturais, como gostar de determinada música ou ficar chocado com o aparecimento de um novo tipo de música, como, sei lá, o aparecimento do rock, o aparecimento da música eletrônica, o aparecimento da música dodecafônica, entende? Assim, então, eu acho que, na verdade, digamos, as peças se movem, né? Se aproximam ou se distanciam. Mas imaginem só, uma pessoa, né, sem se relacionar com ninguém ou se relacionando à distância, já é um emaranhado de sintomas, entende? Já é um emaranhado de idiosincrasias, assim, o famoso entender-se consigo mesmo, né? Quer dizer, você conseguir saber para onde você quer ir e ter e proporcionar alguma direção para a própria vida. As coisas já são tão assim que realmente colocar duas pessoas para se relacionarem é quase uma experiência, digamos assim, de laboratório de um cientista mau, digamos assim, né? No entanto, como eu havia dito, as pessoas têm o melhor ao lado do pior, né? Assim como as pessoas têm, e eu penso isso com a psicanálise também, tem a pulsão de vida e tem a pulsão de morte, ou seja, as pessoas têm um interesse na conexão, na ligação, né, no viver junto, mas elas têm um interesse também na destruição, né? Todo mundo sente coisas que são às vezes difíceis que a gente diga para nós mesmos, né? Então cada pessoa já é um emaranhado tal, tão complicado, que eu acho que qualquer que seja a circunstância, por mais próximo ou distante que seja uma geração, a gente vai estar sempre diante de um enorme desafio. Vocês sabem disso. Há uma pessoa que está dizendo aqui que a pandemia chegou para as pessoas decidirem coisas que elas não tinham coragem de decidir, né? Então, alguns casamentos estavam se arrastando e aí tem gente abessa se separando exatamente porque a coisa chegou a um nível de atrito e de estresse que as pessoas não aguentaram mais. Mas eu sei também do contrário, tá? Para não dizer que não falei das flores, né? Há pessoas que estão se casando na pandemia, ou seja, pessoas que, por exemplo, namoravam e que decidiram fazer a quarentena juntos e, na verdade, já estão casados, né? Quanto tempo vai virar esse casamento é uma pergunta para elas também, entende? Mas há as duas coisas, né? Estou aqui andando de forma mais ou menos rápida porque eu estou tentando não deixar ninguém sem resposta, né? Tem algumas que eu não entendi bem. Tem uma que cita Jung, que o que era um discípulo de Freud, né, e criou a psicologia analítica, quer dizer, uma certa criação a partir de uma formação psicanalítica, que eu não sei se entendi muito bem. Se a pessoa quiser reformular a pergunta, eu agradeço. Boa noite, Guilherme. Pensando num retorno à rotina, podemos pensar num desacoplamento
eu acabei citando o que eu chamei de um acoplamento forte e doentio, né? A gente pode imaginar o seguinte: vocês já devem ter visto, é uma das palavras que o Barthes traz no seminário, que é a palavra banco, né? Mas banco, com banco ele está se referindo a um banco de peixes. Não sei se vocês já viram ao vivo ou de outra forma, um cardume de peixes, né, de peixinhos assim, eles ficam mais ou menos juntos, né? Quer dizer, eles ficam bastante juntos e eles ficam fazendo mais ou menos o mesmo movimento, né? Ficam mais ou menos na mesma ondulação e se mantendo mais ou menos como um pacote fluido ali no meio da água. Mas ali tem alguma coisa estranha, que é como se fossem assim, é como se fosse um grupo de pessoas todas olhando para frente, como num quadro de Hopper, por exemplo, do grande pintor norte-americano Edward Hopper, né? Que tem essas figuras solitárias que às vezes estão juntas, mas estão isoladas, né? Quem tiver curiosidade, Hopper com 2Ps, deem uma olhada nas telas que ele pintou, né? É um quase realismo, mas você vê que tem alguma coisa ali estranha, assim, né? Por exemplo, isso, pessoas que não olham para as outras, né? Que estão em si mesmadas, em si mesmo, né? Estão presas no próprio mundo, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a gente estaria falando não do banco de peixes, onde a gente tem todo mundo flutuando ali na mesma, digamos, no mesmo espaço, mas sem relação com o outro, né? Até o acasalamento se dá de uma forma meio artificial, quer dizer, uma camada de peixes passa por cima do outro, acasala e, entende? Assim, como se fossem duas camadas que se deslizam uma sobre a outra, quando na verdade nos interessa falar das afetações do um para um, ou de uma triangulação, né? Quer dizer, de pessoas que, afinal, se acoplem de alguma forma, né? De preferência, não como as irmãs Papin se acoplaram. Muitas pessoas estão agradecendo, dizendo que gostaram, assim, e eu agradeço muito também. Sobretudo esse retorno positivo, né? Mas também os que não gostaram, enfim, assim, não. Há pessoas perguntando pela terapia online, né? Antes dessa pandemia, por uma circunstância particular, eu tive que morar 5 anos em São Paulo. Eu moro no Rio de Janeiro, né? E tive que morar 5 anos em São Paulo no ano passado, em 2019. E, mais uma vez, os pacientes do consultório, os clientes, as pessoas que tiveram a confiança, né, de buscar atendimento comigo, a grande maioria quis prosseguir. E isso me deu uma certa convivência com esses atendimentos remotos, né? Agora é como se fosse uma segunda experiência. Na primeira, só eu estava atendendo todo mundo remotamente, né, por ter me mudado por um tempo para outra cidade. E foi uma experiência bastante interessante, na qual eu vi pessoas se distanciando um pouco do trabalho, né? Quer dizer, o online, a coisa via computador, por exemplo, tornou o trabalho mais difícil para algumas pessoas, né? Quer dizer, o trabalho que vinha sendo, por exemplo, um trabalho de aprofundamento em algumas questões, virou mais uma espécie de ponto de apoio, de referência, ou alguma coisa que se parecia mais com uma psicoterapia ou mesmo uma conversa, do que uma entrada mais vertical nas regiões de trabalho, nas questões, nos fantasmas das pessoas em questão. Mas eu também vi o contrário. Eu também vi pessoas que eu me arriscaria a dizer, é até uma proposta ousada, é uma hipótese ousada, que algumas pessoas aprofundaram o trabalho ou
o que se chama, dentro da psicanálise, entraram em análise, ou seja, entraram numa outra fase de trabalho, né, assim, de uma outra produção, né, de uma outra produção de deslocamentos e efeitos sobre a vida, a partir... Eram pessoas que já estavam comigo, às vezes, assim, há 2 anos, há 3 anos, né? E foi exatamente online que alguma coisa, que é difícil dizer o que foi, né? Talvez até essa proteção, né? Essa proteção de não estar pessoalmente, de não estar frente a frente, se sente falta disso, se muitos sentem falta disso, para outros isso reuniu certas condições de possibilidade, né? Então, bom, teria outras coisas a falar sobre a experiência online, né? Eu descobri algumas coisas, digamos assim. Algumas pessoas estão cumprindo a quarentena com filhos pequenos, em idade escolar, tendo que fazer home office, têm relatado extrema dificuldade, irritabilidade, cansaço, né? Tensão, né? A presença de tensão, a mistura dos cuidados com a prole, com os afazeres domésticos, fazendo dessa quarentena alguma coisa muito difícil e realmente um desafio para o casal, né? É verdade, assim, há pessoas vivendo em esquemas muito pouco favoráveis assim a um convívio confinado, né? Além disso, eu tenho visto que as escolas, não todas, ou algumas mais, outras menos, eu acho que a PUC se saiu bem nisso, me parece, né? Eu tenho prosseguido a minha disciplina remotamente na PUC, né? Com bons resultados, eu avalio assim, mas eu vejo as escolas também batendo muito cabeça, né? Para tentar achar um formato. Aí são crianças, né? Que não têm a mesma concentração, entende? Então, obviamente uma produção que está se fazendo do zero, né? Exatamente pelo caráter inédito do que está acontecendo. Há pessoas que estão com medo de se relacionar com os próprios familiares, né? Bom, eu sempre tive medo de me relacionar com os meus próprios familiares, né? Há uma pessoa que retoma os monastérios e as famílias italianas, né? Que foi um exemplo que eu mencionei na minha fala inicial. Mas como devemos pensar as fronteiras das nossas identidades, né? Quer dizer, elas não estão completamente asseguradas. Por que uma identidade não está completamente assegurada? Porque a gente vive muito, né? Nós todos vivemos muito sob o olhar do outro, entende? Então, milhões de coisas que a gente faz, desde como se veste, a o que decide fazer na vida, a graduação que decide fazer na vida, a forma de vida que leva, tem a ver com esse olhar. Não digo só assim o que um outro professor do departamento, como a Luciana, por exemplo, como Landeira, vão achar do que eu estou falando agora. Isso certamente me olha, porque eu levo em conta o que eles acham, né? Mas eu digo também de figuras fantasmáticas, né? Há pessoas que vivem as suas vidas olhadas por um pai, por uma mãe, por exemplo, por uma figura proeminente, né? Quando é que se deixa de ser olhado por um pai e por uma mãe? Né? Provavelmente nunca, né? Provavelmente vai ser um diálogo permanente. Então, mesmo fora da pandemia, uma identidade não é alguma coisa sobre a qual eu tenha um controle, né? Nos sonhos a gente tem notícias de alguma coisa da gente que é a gente fora do campo da consciência, fora da vida consciente, que é onde a gente vive a maior parte do tempo, né? E num lugar inacessível à consciência, né? Quer dizer, eu não acesso o meu inconsciente, a minha parte inconsciente, querendo acessar
a minha parte inconsciente, né? Eu acesso o inconsciente a partir desses retornos, como eu havia dito, em sonhos, né? Em repetições, né? Numa história repetida, né? Eu vou ao analista e conto sempre a mesma história. Essa história já está mofada, ela já está embolorada. É mais ou menos como se eu decidisse girar a vida toda no mesmo circuito. Às vezes é uma história queixosa, né? Por exemplo, a história de como eu não fui, vou dar um exemplo, como um exemplo qualquer, né? Como eu não fui amado pelo meu pai, né? E a pessoa fica contando isso e fica refazendo essa história, acrescentando novos personagens, refazendo minusculamente, mas no final das contas contando a mesma história, né? Não dá para ir lá mexer no pai, né? Não dá para ir lá e ficar ajoelhado no milho cru ou no milho cozido, esperando que o pai se transforme, né? Quer dizer, ele pode até ter feito isso, você pode até ter sido objeto de uma violência A, B ou C, né? Eu não estou negando a verdade dessa violência, mas o que eu estou querendo dizer é que só se pode trabalhar sobre quem busca o trabalho, né? Quem vem com uma narrativa, entende? E quem não despreza as suas formações de inconsciente. A gente pode pegar os próprios sonhos e ter com os sonhos uma relação assim, nossa, mas que coisa louca, eu sonhei hoje à noite, pronto, já esqueci, né? Mas os sonhos, eles insistem em coisas para a gente, né? Eu até recomendaria que vocês começassem, até junguianamente eu recomendaria que vocês começassem a anotar os próprios sonhos, né? Uma coisa é pensar sobre os sonhos assim, só pensando, né? Quando a gente escreve, a gente também tem essa experiência estranha que é ser um pouco atropelado pelo que imaginava que escreveria, né? Eu estou fazendo um texto, imagino que eu falaria sobre determinada coisa e de repente vem uma outra camada de escrito que vai atropelando, eclipsando aquilo sobre o qual eu imaginava que falaria. Tem uma pessoa que cita aqui uma música como Uma Onda no Mar, né? Que, se eu não me engano, é do Lulu Santos, né? Vamos entender como uma contribuição. Tem uma pessoa achando interessante a ideia de diorritmia, ou seja, cada um viva segundo o seu próprio ritmo. Há perguntas que são mais ou menos similares, né? Então eu acho que a gente já tem aí, do que eu pude ler aqui, sobre o que vocês quiseram falar. Eu agradeço mais uma vez a Luciana, a holandeira, e isso, que para mim de fato é uma oportunidade, daí a resposta rápida, de falar para um público que eu não sei exatamente qual é, que pode me vir com novidades, inclusive deslocar o meu próprio pensamento sobre o nosso tema, como viver junto. Bem, Guilherme, muito obrigada. Eu acho que dispensa, assim, mais elogios, né? Porque você já acompanhou aqui o chat, como as pessoas estão aqui elogiando a sua palestra. Eu também só tenho elogios a fazer. Muito obrigada por estar aqui com a gente, conversando, dialogando. Eu acho que é isso mesmo, né? É falar de uma forma simples para a comunidade, né? Eu acho que essa é a diferença. A gente está aqui para conversar, para falar, e assim, sem se preocupar em termos técnicos, e é conversar, né? Também com a participação de todos. E mais uma vez, muito obrigada, Guilherme. Boa noite a todos. Tá bem. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.